Educação à distância, mudando realidades. E aí, tudo bem com você? Que bom, espero que sim, hein? Mas se não estiver, calma, com certeza vai melhorar. É só uma questão de negociar, tá bom? Então olha lá, estamos aqui novamente para nossa última aula, hein? Última aula sobre esse assunto, negociação, técnicas de negociação para o cooperativismo. Eu sou o professor Clébio e aqui comigo nós temos a professora Regina. Vai, professora Regina! Tudo bem, gente? Que bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante todas essas aulas e hoje a nossa revisão, né? Então, como foi gratificante participar desse processo de aprendizado com vocês. Então, vamos lá, professor Clébio. Legal, aqui também nós temos o Jacó. Olha o Jacó aqui, ó. Legal. Dá um oi aí, Jacó. Beleza, que bom, hein? Jacó aqui com a gente. Olha, estou emocionado, é a nossa última aula, não é, para esse curso aqui. Eu espero que realmente tenha ficado alguma coisa, não só para o cooperativismo, não só para lidar com a negociação, mas que tenha ficado alguma coisa para a vida também. Que você consiga utilizar o que foi aprendido aqui, o que foi discutido aqui, as informações que foram passadas aqui, para a sua vida, para melhor crescer, para melhor evoluir, tá bom? E olha, tô muito emocionado mesmo, hein? Mas vamos lá, o que está acontecendo aqui no nosso dia de hoje? Olha aí o conteúdo de hoje. Conceito de negociação, a importância da negociação e tomada de decisão. Outro assunto que nós vamos falar também é estilos de negociação, comportamento e ética na negociação e planejamento. E aí o objetivo da nossa aula 5, que é uma grande revisão, é a gente tentar passar de forma rápida todos os assuntos que foram comentados durante essas 4 aulas passadas. Vamos lá, primeiro, definir o que é negociação, verificar o papel do negociador e seu comportamento diante da negociação, os tipos de comportamento que existem, reconhecer o processo de negociação no âmbito das organizações e cooperativas, claro, aplicar as variáveis básicas da negociação, conhecer as técnicas e métodos de negociação dentro do contexto organizacional e planejar a negociação de forma eficaz e eficiente para conseguir realmente uma competência. Beleza, então? E olha, poxa vida, eu espero que isso tenha ficado, hein? Eu espero ouvir isso quando me encontrarem na rua, por exemplo. Tá? E o professor adora quando isso é reconhecido na rua. Não esquece disso, não. Tá bom? Se me ver por aí, independente de onde você está, se me ver por aí, por favor, comenta, fala, oi professor, lembra do senhor? Eu posso não lembrar, porque realmente eu não vou lembrar da sua fisionomia, né? Apesar de eu queria até tirar uma foto agora, para ver se a gente consegue, para ver se eu consigo gravar você aqui, tá? Então dá um sorriso aí, fazer um selfie, né? Olha lá, sorri, todo mundo aí, beleza? Tá sorrindo? Aí, legal, pronto, vou guardar no meu coração e aí tentar não te esquecer. Mas, por favor, se me ver na rua por aí, assim como qualquer outro professor, até aquele que você não gosta, não pode gostar de professor, a gente tem que gostar de professor, mesmo mais chatinho. Lembre-se de dar um abraço, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, beleza? E não esquece dessa frase aí, olha que frase maravilhosa. Quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Comigo, novamente, de novo, todo mundo, eu e você. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Para a negociação, fundamental ler. Para os estudos, para o profissional, com certeza. E para a vida, e nem se fala então, tá bom? Vamos lá, dando sequência, conceitos de negociação. Olha aí, negociação é o processo de tornar, né, de tomar decisões conjuntas quando as partes envolvidas têm preferências diferentes. Como assim, professor? Diferentes? Eles não estão concordando com... não estão concordando. É isso aí que você está falando, tá certo? Não estão concordando? Então vamos negociar. Porque se estiverem concordando, é simplesmente uma troca e não é isso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de negociação. Negociação é um processo de tomada de decisão entre partes interdependentes, não é? Que não compartilham preferências idênticas. É pela negociação que as partes decidem o que cada um deve dar e
tomar em seus relacionamentos. Nosso amigo aqui, Chavenato. Lembrando que esse relacionamento é necessário que perdure para negociações futuras. A chave para qualquer negociação é cada uma das partes deve tirar vantagens com concessões feitas. Não é só ganha-ganha. Lembre-se, no cooperativismo é uma vontade das pessoas, né, se relacionar para o futuro. Então eu ganho, mas também preciso ceder em algumas coisas e assim nós negociamos de forma melhor, sem levar vantagem exagerada sobre o outro, tá certo? Então vamos lá, comportamento. Olha, comportamento é fundamental, hein, nos dias de hoje. Vamos já discutir isso daí. Definição. É definido como conjunto de reações de um sistema dinâmico, igual você, igual eu, não é? Diante das interações e renovações propiciadas pelo meio em que está envolvido. Seja na escola, um comportamento, seja lá na faculdade, outro comportamento, em casa, outro comportamento, na igreja, outro comportamento, tá andando na rua, outro comportamento, enfim, é necessário realmente nós termos algumas definições e atitudes comportamentais. Conhecimento ou comportamento? E aí? Eis a questão, né? O que é melhor? O que é fundamental? Qual é o principal? Então, segundo a DBM, não é uma empresa que fez uma pesquisa, tudo mais, ela deixa bem claro que o conhecimento é obrigação, tá certo? Isso que nós estamos fazendo aqui, aprender, o ler, por exemplo, é uma obrigação. O que vai diferenciar um profissional de muito sucesso, de um profissional de um sucesso bom, legal, né, gostosinho e tal, mas não é aquele sucesso, é com certeza o seu comportamento. Então lembre-se, entre pessoas que sabem fazer e não querem fazer, olha o comportamento, né? Descartadas. Tem aquelas que não sabem fazer, mas querem aprender. Veja que coisa maravilhosa. Olha a atitude comportamental dessa pessoa, não é? E é isso que nós precisamos. Então lembre-se, conhecimento é muito importante, não é? Mas o fundamental que diferencia um profissional do outro, tendo eles conhecimento de forma igual, ou até mesmo não, é o seu comportamento. Comportamento proativo, comportamento ético, comportamento seguro e assim vai, beleza? Então olha lá, lembra disso daí? 7 habilidades comportamentais. Primeira, comunicação, grava isso daí. Eu sei que você estudou, né? Essa revisão é só para dar uma refrigerada aí, porque você já está preparado para essa prova. Por isso que eu vou dizer, boa prova, tá bom? Mas se não tiver estudado, boa sorte, tá certo? Mas vai conseguir com certeza, tá? Olha lá, comunicação, vamos falar muito sobre isso mais para frente, por isso que eu vou deixar um pouquinho aqui, né, separado. Flexibilidade com os diversos públicos, com a pessoa que você está negociando, como nós vamos ver mais na frente, não é? Existem pessoas de vários tipos e você precisa ir se adaptando a essas pessoas, é flexibilidade. Independência, e essa independência vem na forma de conhecer o produto, por exemplo, e aí você não vai precisar ficar buscando no Google, não vai ficar precisando perguntar para outras pessoas, dá licença, vou perguntar para o chefe. Não, independência é fundamental. Seja um ser humaninho independente. Eu até brinco, não é? Eu até chamo a atenção nas palestras que eu dou, se quiser que eu dê uma palestra aí, só me chamar, sobre essas situações de comportamento. Quando eu chego aqui em Independência, eu pergunto, já anotou num papelzinho dia, mês e ano que vai se tornar independente do papai e da mamãe? Pois é, olha aí, papai e mamãe têm outros objetivos também, né? Eles querem viver também a vida deles, então por favor, vamos ver se a gente consegue essa independência, tá bom? Ansiedade, olha aí, tem gente que tá ansioso para essa prova, quer logo pegar. Para mim nem tinha esse negócio de revisão, eu já estudei, não quero saber de revisão, eu quero logo para a prova. Calma, respira. A ansiedade é uma coisa que todo mundo tem, mas o comportamento necessário relacionado à ansiedade é não deixar ela comandar você. E para isso existem técnicas fundamentais, desde respiração, a alimentação, não é? Um bom sono e tantas outras, oração, acreditar em Deus, se você acredita numa coisa maior, não é? Tudo posso naquele que me fortalece, tá vendo? Você já fica com a sua ansiedade mais controlada. Criatividade, vamos ser criativos. Daí mais uma importância de ler. Como é que eu vou ser criativo se eu não tenho um conteúdo? Então é fundamental, na hora da negociação, por exemplo, ser criativo. Agora lembrem-se,
lembre-se, no Brasil essa criatividade parece que está relacionada ao jeitinho brasileiro, a tentar passar a perna nos outros, a tentar mentir. Não, não é isso. Por favor, não é isso. Criatividade do bem, criatividade ética. Se aprofunda nisso daí. As pessoas gostam de pessoas criativas. Liderança. Você é um líder? Peter Drucker já deixou bem claro que as pessoas não nascem líderes. Elas se tornam líder com o tempo. Claro que para isso ela tem que querer. Não é? Ela tem que sentir realmente essa necessidade. Então sinta essa necessidade. Procure ser um líder, não só um liderado. Se for um liderado, não tem problema. Que seja um bom liderado, né? Um ótimo liderado, mas que saiba liderar nos momentos necessários. Em algum momento da vida, ou até mesmo do dia, você é chamado a ser líder. E a última, não menos importante, e talvez a mais forte de todas, o comportamento mais necessário de todos, é a perseverança. Tá vendo? Olha aí. Olha ao seu redor, não sei se você está com muitas pessoas aí, mas vejam as pessoas que começaram o curso no início. E vejam as que perseveraram. Você é uma dessas, não é? Na vida é do mesmo jeito, no estudo é do mesmo jeito, na sociedade é do mesmo jeito. As pessoas acabam não perseverando. E nós precisamos de pessoas que saibam perseverar, que tenham resiliência. Trabalha isso, procura, pesquisa mais sobre isso. Resiliência, perseverança, para conseguir vencer. Na negociação também é fundamental ter perseverança, porque muitas vezes o outro lado quer fechar mais cedo ou quer te cansar, e aí você precisa ter essa habilidade comportamental de perseverar, inclusive para negociação. Talvez para mostrar para o outro lado que ele precisa melhorar a sua forma de negociar. Claro que para isso existem técnicas, ok? Então vamos lá. Processo de negociação, acompanha comigo aí. Em uma negociação, olha só que interessante, é importante ficar atento aos processos para não ser surpreendido no momento em que ele estiver acontecendo. Tem que saber tudo sobre os processos de negociação, como é que ele se desenvolve, para você não ficar na mão. E que processos são esses? Vamos lá. Muitos autores ensinam técnicas que convergem para a hora da negociação. Entretanto, para a hora, lembra? Para a hora, o negócio da negociação é na hora, é só na hora, é só na hora. Não, não é só na hora não. Entretanto, precisamos entender que o processo de negociação, como o de compra, de venda, por exemplo, contempla 3 pontos fundamentais. Olha a dica aí. Professor, vai cair na prova, professor? Não sei, mas olha a dica aí. 3 pontos fundamentais que precisam de atenção. São eles. E se eu precisar que você comente na prova, por favor, comente. Pré-venda ou pré-compra? É entender tudo sobre o que está sendo vendido ou sobre o que está sendo comprado? É entender aquilo que está sendo negociado? Então vá para lá já sabendo. Mas não só isso. Procure também informações sobre a empresa que você vai negociar. Procure informações sobre a pessoa que vai estar negociando com você. Procure informações sobre o ambiente. Enfim, informação nunca é demais, desde que seja voltada para aquilo que você tem como objetivo. Por favor, hein? Não vai pegar informações que não tem nada a ver com o processo. Então, pré-venda ou pré-compra, é o pré-negociação, é antes da negociação. E aí chegamos na negociação, olha aí, negociação em si, que é a venda, a compra ou a negociação de forma geral, não é? E aí? Pois é nessa hora que você precisa estar preparado para controlar a sua ansiedade, para trabalhar a comunicação, para ser uma pessoa que vai ser flexível, caso necessário. É nesse momento aí que é o show. Esse é o show, essa é a sua hora, é o seu momento. Que você se preparou antes para isso. Não se preparou? Pois é, se não se preparou, paciência. Mas eu estou dando a dica aqui. Se prepara, porque com certeza, se preparando, vai ser ótimo esse momento. Vai ser maravilhoso, tá bom? Eu, por exemplo, tenho muito medo de estar aqui na frente das câmeras. Tenho medo de estar aqui falando e tal, e não sei nem quem está do outro lado. Morro de medo. Mas aí o que eu faço antes? Me preparo. E me preparo até me vendo na hora da apresentação. E quando chega aqui, não sai quase a mesma coisa, mas pelo menos chega perto. E chegando perto, eu já me dou por satisfeito, mas sempre tentando melhorar. E o pós-venda ou pós-compra, professor? Pois é, fundamental também.
Fundamental para que a gente entenda que a negociação não acaba só com a venda ou a compra de um produto. Nós vamos querer também novas negociações no futuro. Uma cooperativa, por exemplo, ela não vende só uma vez, ela quer vender outras vezes, ela quer comprar outras vezes, ela precisa ter a sua sustentabilidade no mercado. Por isso que o pós-venda, pós-compra, pós-negociação é fundamental. Deixou portas abertas? Fez bem uma negociação? Ou ficou só tomando vantagens do outro lado? Se tomou só vantagens, de repente, de algum momento, o outro lado acorda. Ou então surgem outros negociadores e vão, né, chamar mais a atenção desse seu negociador do que você. E aí, pois é, vai ficar chorando as pitangas, as mágoas, e isso não é legal. Então se prepare para o pós-venda, para o pós-negociação, firme o bom contrato, faça a manutenção dessa pós-venda, ligue, pergunte, verifique se a negociação foi bem feita, se o produto chegou na hora, não é? Se está com qualidade, qual foi a expectativa, se superou a expectativa. Tudo isso é o pós-venda, pós-compra, pós-negociação. Outra coisa importante na pós-negociação é se avaliar. Tem feito isso constantemente? Eu chamo muito a atenção dos meus jovens, dos meus alunos, né, de todas as idades. No final da noite, né? Na noite, termina o dia, final do dia, você faz uma autoavaliação e aí verifica como você viveu esse dia. Viveu, porque ele não vai viver mais, ele já passou. Mas ele serve para reflexões futuras, ele serve para melhorar no dia seguinte. Esqueceu de pedir perdão, desculpa, por favor, dá licença. Nesse dia que passou, não perde tempo e no dia seguinte faça isso. Lembre-se disso. Isso é negociação. Isso é pós-venda, pós-compra, pós-negociação. Faça uma autoavaliação da negociação. Inclusive se a negociação foi ruim. Inclusive se a negociação não foi boa. Se avalia, vê aonde você errou, volta para os livros, dá uma estudada, dá uma analisada, assiste esse vídeo novamente, né, as aulas novamente, e aí vai de novo enfrentar lá os seus obstáculos e desafios para tentar crescer. E de novo, faça a avaliação e sempre se avalie, beleza? Vamos lá então, continuando. Variáveis básicas da negociação. Quais são elas? O poder, o tempo e a informação, não é? O poder, o tempo e a informação. Trabalhar com as 3 variáveis básicas da negociação. Olha aí. Professor, estou sentindo que isso vai cair na prova, hein, professor? Não sei, você que está falando, não sou eu. Então, a negociação, né, tem essas variáveis básicas. Poder, tempo e negociação. Que poder? Que poder é esse? O poder de conseguir barganhar, não é? De ter total informação. Isso é um poder também. O poder também se relaciona com o tempo. Tem tempo para isso? Se preparou? Tá bom? Olha lá então, da negociação deve fazer parte de nosso planejamento de negociação. Ou seja, devemos nos preparar, olha aí o antes negociação, considerando-as e, na medida do possível, controlá-las para criar oportunidades de sucesso e fortalecimento de nossas alternativas, caso a negociação não caminhe para o que você realmente queria, né, para o tal qual foi planejado, sobre o que você realmente pretendia chegar no processo de negociação. Beleza? Então, por favor, eu espero que você consiga trabalhar o poder, o tempo e a informação. Não caia naquela situação que muitos brasileiros, muitos profissionais caem, que é o vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Lembra, não sei se eu falei aqui, não é? A pessoa precisa ir para uma festa e a roupa está toda embolada, porque ela é uma pessoa que ela toma banho, por exemplo, e deixa toda a roupa lá no canto do banheiro, deixa tudo enrolado, tudo mofado, tudo amontoado lá, e de repente precisa sair e corre para lá, mamãe, cadê a mamãe, não sei o quê, e tá tudo, ela vai lá na roupa suja, acredita? Vai lá na roupa suja, dá uma olhadinha e fala, ai, tá sujo, caramba, puxa vida. Quer saber? Vou dar uma passadinha e vai assim mesmo. E passe e vai assim mesmo. Não faça isso, por favor. Não entre numa negociação sem trabalhar o tempo, o poder e a informação. Não seja um profissional do vai assim mesmo. Dá falar assim mesmo, né? Não é nem assim mesmo. Olha lá, continuando. Relações interpessoais. Olha que coisa legal, hein? Interpessoais e a negociação.
Quando ouvimos falar em relacionamento interpessoal, automaticamente lembramos do relacionamento entre quem? Entre as pessoas, não é? E isso está correto, com certeza. Somos seres humaninhos e precisamos aprender a nos relacionar. Mas o que é relacionamento, então, intrapessoal? É fundamental para o interpessoal. Então, lembre-se, intrapessoal é a integração de autoconhecimento, autodomínio e automotivação. De novo, hein? É a integração de autoconhecimento. Você sabe quem você é? Eu sei sim, professor, meu nome é Zé Pereira. Não, não é isso não. Não é seu nome, tá? Não é saber sua altura, não é saber o seu sexo, não. É saber quem é você por dentro. Isso é o intrapessoal. Fazer a sua reflexão, né? Autodomínio, sabe se controlar, inclusive com relação à ansiedade, nervosismo, automotivação. Será que você precisa de uma pessoa sempre dizendo, faça isso, faça aquilo, precisa disso, precisa daquilo? Não, você tem que se automotivar para conquistar o que necessita. Tem um livro muito legal chamado Faça o que tem que ser feito e não só o que te mandam, de Bob Nelson. Vai lá e dá uma lida, já dei essa dica aí, não dei? Tem outro livro muito legal que trabalha os 6 pilares da autoestima. Isso ajuda no intrapessoal também. Lembra? Algumas pessoas, né, mandaram resposta pra gente, inclusive com os 6 pilares da autoestima, de Nathaniel Bryan. Legal, parabéns! Tem pessoas que nem foram atrás disso daí. Mas parabéns àqueles que foram, já estão na frente no mercado de trabalho. Este relacionamento, somado ao relacionamento interpessoal, resulta no conceito de inteligência emocional, tá? Divulgado pelo trabalho de Daniel Goleman. O relacionamento intrapessoal é a base do relacionamento interpessoal. Olha a dica, hein? Pra prova, professor? Não, pra vida também, pra vida. Isso aqui é legal, hein? Inteligência emocional, dá uma estudada aí que você vai gostar. Vale a pena controlar realmente as nossas emoções. Negociação e conflito. Ih, caramba, sabemos que a negociação não é uma coisa meiga, doce e terna. A negociação realmente é um momento de conflito. Durante uma negociação, os ânimos podem se exaltar. Não é verdade? Com certeza. Não é? Tem negociação, parece que tem um juiz ali, quando ele fala, fight, pronto, vamos começar a luta. Pá, não, não é isso, calma. Não podemos chegar a esse extremo, tá certo? Mas, infelizmente, às vezes os ânimos podem se exaltar, dependendo do grau de envolvimento e temperamento, olha aí, não é? Dos negociadores envolvidos. Uma boa ideia, nessa hora, é propor o intervalo mostrando que a discussão está muito emotiva, não está racional, está emotiva, está fugindo ali do legal, não é? E pode passar para o lado pessoal. Desta forma, não se chegará a uma boa conclusão racional desta negociação. Lembrando, claro, que quando acontecer isso, não jogue a responsabilidade para outra pessoa. Chame para você, não é? Diga, olha, eu gostaria de dar uma pausazinha, porque eu estou um pouco confuso, eu estou um pouco nervoso, eu não estou conseguindo me adaptar muito bem e tal. Então tente nessa negociação chamar para você e não chamar para o outro, né? Dizer, olha, você está muito nervoso, olha, é melhor você se acalmar. Poxa, não é isso que você não entendeu. Pronto, chamou de nervoso, mandou se acalmar, disse que ele não se entendeu, só vai aumentar esse conflito. Então tome muito cuidado, tá certo? Porque o conflito não pode passar para o conflito disfuncional. Dá uma olhada então o que é o conflito disfuncional, né? Primeiro, vamos ver o conflito funcional. Cadê? Tá aqui, beleza. Conflito funcional. Precisamos de muito mais conflito funcional. Se as pessoas pudessem ter mais conflito funcional na vida, hein? Puxa vida, seriam melhores. Conflito funcional. Conflito que apoia os objetivos do grupo, da empresa, da negociação e melhora o seu empenho, porque através desse conflito nós vamos ver dicas, não é? Nós vamos ver feedbacks, nós vamos ter soluções mais aprimoradas, nós teremos aqui mais profissionalismo. O que está se agredindo aqui, o que está se levando em consideração aqui, o que queremos realmente aqui nesse momento é acabar com o problema e não com quem está causando o problema. Lembrem-se, Jesus veio para quê? Para condenar o pecador, não é? Ou condenar o pecado, hein? Pois é, Jesus veio para acabar com o pecado, não é para acabar com o pecador. Por favor. Então, precisamos de conflito funcional. Conflito disfuncional, conflito que atrapalha o desempenho do grupo, da empresa
e da negociação. Principalmente porque o conflito funcional vai levar em consideração o ser humano. Às vezes a deficiência, não é? Pasme, às vezes a opção sexual, vai ficar falando, você não sabe negociar não porque você é gay. Pronto, falou, que isso? Que absurdo. É porque é homem, é porque é mulher. Não é? Cuidado, você vai estar entrando aí numa seara, né? Num ambiente que vai te causar problemas, inclusive jurídico. Lembre-se disso, negociação é coisa séria, por isso tome cuidado com os conflitos, porque eles vão aparecer, beleza? Olha aí, processos de comunicação dentro da negociação. Vamos lá? A comunicação tem o objetivo de entendimento, tá vendo? De informar, olha aí, a respeito de determinado assunto que deve ser transmitido de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa, ok? É base de grande importância para as atividades organizacionais, nas quais precisa estar bem estruturada, permitindo assim segurança aos processos de tomada de decisão. Segurança, por quê? Porque tem que ser bem clara essa comunicação. Não podem ficar ali mensagens subliminares ou até mesmo mensagens que podem dar outras ideias que não são as exatas. O mesmo autor, então, fala das dicas de como ser um bom comunicador. Olha aí, primeira, controlar a fala, né? Não saia aí falando demais. E com relação a falar, saiba falar também. Controle a voz, dê tonalidade, bote emoção, saiba respirar. Gente, tem pessoas que falam tanto que às vezes passa mal, dá vertigem, começa a ficar roxo, porque fala, e não consegue realmente parar de falar e dá a opção da outra pessoa falar, por favor. Concentre-se no que o outro está dizendo. Olha aí, abra as orelhas, abra os ouvidos. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Preste atenção no que o outro está falando. De todas as formas, na pronúncia verbal, na fala dele, no comportamento corporal dele, nas atitudes que ele está fazendo ali na sua frente. Veja isso, sinta isso, perceba isso daí. Evitar julgamentos apressados. Lembra disso daqui? Daquela historinha que eu contei, não é? Do senhor que subiu no ônibus, não é? Lembra lá? E o outro foi julgar ele. Ele falou, poxa vida, eu estou aqui pensando em como falar para os meus filhos que a mãe deles acabou de falecer no hospital. O outro tinha feito o quê? Um julgamento apressado. Cuidado, hein? Às vezes o outro oponente, a pessoa que está indo negociar com você, quer passar essas mensagens aqui, para que você realmente faça o julgamento apressado. Manter contato visual normalmente, sem fazer careta, sem desviar o olhar e muito menos falar de costa. Lembra? Eu falei que eu tenho uma colega que toda vez que eu vou conversar com ela, ela vira as costas. Ela não fala olho no olho. Não, olho no olho na hora da negociação. Seja claro em todas as situações de comunicação, beleza? Olha aí. O mesmo autor, da dica se continua, para um bom ouvinte, procurar sinais não verbais. Sinais não verbais são aqueles que vêm no corpo, a roupa que ele está vestindo, o posicionamento das mãos, se está cruzado, se não está cruzado, a sobrancelha, não é? Posicionamento dos pés. Olha o livro, outra dica. O Corpo Fala é o nome desse livro. O Corpo Fala. Fundamental para que você possa entender esses sinais não verbais, ok? Prestar atenção nas emoções do outro lado, saber como é que ela está, e tem pessoas que passam isso de forma muito clara, tá certo? Já outras não, outras conseguem esconder bem a sua emoção. Perguntar e esclarecer para se certificar do significado, perguntar se não entendeu e, claro, perguntar se a outra pessoa não entendeu. Deixar bem claro, para que depois no futuro não fique aquele disse-me-disse. Claro que nós teremos o contrato, com certeza. Mas que na hora do contrato, por exemplo, quando estiver redigido, quando estiver colocado no papel, alguém ainda questione alguma coisa. Então, não percamos tempo. Deixe bem claro isso na hora da negociação. Saiba ouvir. E não interromper quando a outra pessoa estiver falando. Fundamental isso daí. Tá bom? Vamos continuar? Olha aí. 4 estilos de negociadores e como se comunicar com eles. Estudou isso daqui? Olha aí, hein? Eu acho que vai cair pra prova. Vai cair. Esse vai cair. Você tá falando... Não, eu acho que é muito importante você estudar isso daqui para negociar. Aliás, eu não acho, eu acredito, tenho certeza. É fundamental. O negociador assertivo é aquele mais racional, vai no ponto certo.
ele não quer mimimi, ele não quer contato emocional, ele não quer conversa de boi, né? Conversa para boi dormir, ele quer realmente atitude. Então trabalhe com ele dessa forma. Já o negociador persuasivo, ele vai vir com uma piadinha, ele vai vir com uma brincadeirinha, né? Ele vai querer trabalhar o lado emocional, então cuidado também, não se envolva, consiga trabalhar da forma como ele quer, mas também seja defensivo. Negociador estável é aquele que também tem pé no chão, parece muito lá com assertivo, não é? Quer saber das coisas, o quanto ele pode pagar, com certeza ele já vem com a sua negociação totalmente estabelecida. E o negociador detalhista quer saber tudo nos mínimos detalhes, né? Tudo. Então, para você que vai negociar com o negociador detalhista, entenda tudo sobre o produto. Qualquer dúvida que fique, você pode perder a negociação. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico, meu amigo, minha amiga, é fundamental, hein? Uma vida sem planejamento é complicado. Se você não planeja a sua vida, alguém vai planejar ela para você. Pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, o vizinho, até o capeta pode planejar a sua vida se você não planeja a sua vida. Por favor, não caia na besteira, por exemplo, de certas músicas, não é? Tem musiquinha que fica ali, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar não, planeja essa tua vida aí, que com certeza ela vai melhorar. Com certeza. Isso é maravilhoso, hein? Gostou da musiquinha? Eu saindo daqui, eu acho que eu vou tentar a minha carreira solo. Olha lá, o planejamento estratégico é um esforço de uma empresa, seja qual for o ramo, seja qual for o tamanho, para se adaptar às condições ambientais. Aqui está sujeita, não é? Vivemos num mundo cada vez mais efêmero, mutável, globalizado, e a organização precisa fazer um planejamento. Antigamente o planejamento era a longo prazo, né? Bem distante. Hoje não. Hoje o planejamento, ele ainda continua a longo prazo, mas trabalhando os planejamentos a curto e médio prazo. Por quê? Porque tudo está mudando constantemente, não é? Por meio dele, busca-se aproveitar oportunidades, defender-se de ameaças, olha aí, matriz SWOT, né? Ameaças internas e externas, e levar a empresa a conhecer suas forças e fraquezas. Dá uma estudadinha na matriz SWOT, tá? A matriz SWOT serve para a vida também, viu? Para a nossa vida. Em que você é forte? Em que você é fraco? Quais são as ameaças do mercado para você ser profissional? Quais são as oportunidades que tem no mercado para você ser profissional? É fundamental pensar sobre isso. O planejamento é uma atividade indissociável de reflexão, olha que coisa maravilhosa, e ação sobre a realidade, no sentido de transformá-la. Repeat, please, professor? Tá, vou repetir, vamos lá então. O planejamento é uma atividade indissociável da reflexão e ação sobre a realidade, no sentido de transformá-la. Então tá tudo junto. Eu preciso realmente planejar, fazer reflexão em cima disso e agir. E colocar em prática, beleza? Não adianta só ficar no mundo das ideias. Nós precisamos colocar em prática. O que se pretende, então, com o seu planejamento? O seu planejamento tem que entender isso daí, tem que responder essa pergunta. Por que planejar? Não é? Aliás, não é só porque planejar, porque sim. A resposta não é essa, é definir realmente a resposta. Para que planejar? Como planejar? Não é? Com o que se pode contar nesse planejamento? E aqui entram amigos, com certeza, parceiros, acionistas. Então você precisa realmente de pessoas que tenham um planejamento parecido com o seu. Já pensou? As pessoas dizem assim, eu estou apaixonado. É mesmo? Ela é uma pessoa que ela vem somar com você? Ela pensa parecidas coisas com você? Não, é totalmente oposta a mim, né? Porque os opostos se atraem. Mentira! Os opostos não se atraem, não. Os opostos acabam brigando. Você precisa realmente ter pessoas que comprem a sua ideia, que ajude você a trabalhar a sua ideia. Porque já pensou? Você gosta de ir para a igreja e ela gosta de ir para o bar, não é? E aí como é que vai ficar? Né? Vai ficar complicada a situação. Então a gente precisa realmente entrar, né, num bom senso aí. Qual o tempo que se tem para isso? Tá? Por onde começar esse nosso planejamento? Com relação ao tempo, eu vou dar uma mensagenzinha no final, tá certo? Para que a gente fique refletindo sobre isso. 10 passos imprescindíveis para formar um planejamento estratégico de alta eficiência em sua empresa. Primeiro, vamos lá, correndo. Então, olha lá, determine a meta.
Meta é fundamental. Para com essa história de que, não, a gente não tem meta não. E aí quando a gente chegar numa meta, a gente duplica a meta. Não, para. A gente tem que precisar saber alguma coisa do que queremos. E em cima disso, não correr atrás disso. Tem um autor chamado Laí Ribeiro. Gosto do Laí Ribeiro. Né? Algumas pessoas não gostam, mas eu gosto do Laí Ribeiro. Ele diz o seguinte: se você tem uma meta, faça uma meta alta, tá? Porque não adianta você fazer meta pequena. Então, ele dá até um exemplo. Se você quer acertar a lua, mira no sol. Porque se você errar o sol, você errar a lua, com certeza você estará entre as estrelas, né? E o sol está muito mais distante do que a lua. Isso funciona mesmo, viu? Eu já fiz até na realidade, na vida real. Tá? Outro dia fui pescar, né? Historinha aqui rápida, fui pescar, adoro pescar, gosto de pescar. E o rio era bem larguinho e eu falei, vou jogar uma pedra do outro lado do rio. E não chegou nem na margem. Pode um negócio desse? Né? Nem na margem chegou. E aí do outro lado, a uns 500 metros de distância, tinha um pé de manga com um monte de manguinha linda e maravilhosa. Eu falei, rapaz, é dessas mangas que eu vou acertar. Naquela bonitinha, amarelinha ali. Claro, seria impossível acertar aquela manga. Mas olha, quando eu mirei no pé de manga, naquela manguinha linda, gostosa e maravilhosa, a minha pedra chegou depois da margem. Então tenha metas longas, grandes, né? Grandes, metas realmente que você possa sonhar grande. Analise a organização. A partir disso daí, se organize para chegar até essa meta. O que você precisa? Né? Melhorar o estudo, criar um ambiente dentro da sua casa, né? Na sua empresa, em algum lugar que você possa ter como um ambiente sagrado para se organizar, para estudar, para planejar, para trabalhar os seus conflitos internos e externos. Determine missão, visão e valores da corporação. Não vou entrar em detalhes disso daqui, porque exige uma aula específica. E você já teve uma aula sobre isso, não teve? O que é missão? O que é visão? O que são os valores, não é? Então a tua meta tem que ter isso, a tua empresa tem que ter isso. Identifique o seu público, a razão de viver da sua empresa. Entenda o seu público, saiba que ele é a razão de viver. Então entenda que atenda ao cliente da forma como ele precisa ser atendido. Vamos lá, continuando. Identifique os objetivos da ação, não é? O que eu preciso realmente fazer, não é? Quais as ações que eu preciso ter. Lembrando que essas ações são no momento presente. Não é o que passou e nem o que você precisa fazer. É agora. Como, por exemplo, deixar de dormir. Deixar de ficar olhando o celular, deixar de ficar olhando para a lua, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, desenhar aí o nome da namorada ou do namorado no caderno. Não, tem que prestar atenção no que eu estou falando. Tem que prestar atenção aqui, agora, nesse momento. Seja objetivo na sua ação. Tá? Dê importância à propaganda. Olha aí, a propaganda é fundamental, é a alma do negócio, não é? Imprescindível dentro do processo estratégico. Defina objetivos, estratégias e metas. Planeje a ação. Faça o monitoramento. Acompanhe junto. Esteja ao lado, não é? Do processo, dos seus colaboradores, do cliente. Tá? Esteja no chão da fábrica. É muito fácil ser dono de empresa e ficar fechado numa sala. Não. Nós precisamos estar sempre no meio, né, dos nossos operários. E olha, avalie os resultados. Fundamental em toda a situação de vida, da vida. Vamos lá, olha aí. Tipos de negociação. Eita, que legal. Olha aí. Negociação competitiva. Lembra disso? Explica no seu livro, né, o Melo, que a negociação competitiva não significa necessariamente atrito, conflito aberto ou antagonismo entre os negociadores, tá bom? Apesar de existirem alguns casos, né, em que isso realmente aconteça, mas que não é o nosso caso. A nossa negociação não é tanto competitiva. Então significa que eles decidiram negociar procurando extrair o máximo possível. É o ganha-ganha, né? Vão usar de táticas, de talentos, de competência, de poder e assim vai. Negociação cooperativa ou colaborativa. Puxa vida, se todos nós pudéssemos negociar dessa forma, não é? Pelo menos esse é o objetivo das cooperativas. Defende que as partes estão trabalhando para um mesmo objetivo. No mundo em que se vive atualmente, o que prevalece são as ações de negociação competitivas. Entretanto, precisamos entender que só viver no competitivo, não é? Viver competindo não é tão saudável assim. Vamos lá então. Negociação cooperativa ou colaborativa. De outro lado, o que acontece é que as negociações são um pouco de cada coisa, tanto competitiva como cooperativa. É difícil imaginar, então, negociação totalmente competitiva ou totalmente cooperativa. O interessante é que a gente tenha um pouquinho das duas.
A negociação cooperativa, ao contrário da tradicional, competitiva, não envolve barganha de propostas e extração de concessões. É muito mais um processo de aprendizado e respeito mútuo. Isso é, então, uma negociação cooperativa, tá bom? Aprendizado e respeito mútuo. Para que haja sucesso, é necessário que todos os negociadores participantes estejam atentos e tomem algumas atitudes essenciais. A troca de informação seja legítima, nada de fraude, nada de esconder, nada de mentir. A construção da relação de confiança é necessária, ok? Não é porque estamos negociando coisas que gostamos, né? Não somos inimigos. Temos que ter realmente confiança, porque existe o contrato e existe o pós-venda, o pós-compra. A percepção correta do outro negociador, tá? Eu preciso ter. E o outro negociador também não precisa ficar se escondendo demais, falseando o que é. A atenção às concepções diferentes de justiça. Ou às vezes o que é justo para mim pode não ser justo para outra pessoa. E a ética? Eita, professor, essa eu gosto. Pois é, eu também, hein? Fundamental. Alguns comportamentos, então, são necessários. Mentir sobre os benefícios que o objeto oferece. Isso aí é o quê? Desnecessário. Por favor, né? É necessário a gente ter um comportamento cada vez mais proativo, mais ético, mais comunicativo. Então, isso não te pertence mais. Se é que pertencia, se é que você fazia isso. Ocultar informações, nunca. Alguns comportamentos considerados antiéticos, continuando, aplicar um valor superior ao do mercado por saber que o outro lado está necessitado desse produto. Puxa vida, hein? Pecado, hein? Vai até pro inferno, hein? Comentar sobre outros negociadores ou empresa. Não faça sua negociação em cima disso, não. Mostrar-se necessitado, né? Dar uma de coitadinho, fazer concessões que não serão cumpridas. Perigoso isso aqui, hein? Muito perigoso isso daqui. Ameaçar abandonar a negociação quando não se pretende fazê-lo. Não é jogo de truco não, hein? Cuidado, às vezes a outra pessoa pode dizer, tá bom, pode ir, vai com Deus, né? E agredir a outra parte com o objetivo de desestabilizar emocionalmente a outra pessoa. Percebemos que as negociações são necessárias em vários momentos da vida e podem apresentar aspectos positivos e negativos. Entretanto, quando bem dissociadas, podem proporcionar ganhos para as duas partes, melhorando as relações entre os negociadores e gerando maior confiança em cada uma, né, das pessoas envolvidas, tá certo? E agora chegou o nosso momento da prova. E aí eu quero deixar aquela mensagem, lembra quanto tempo nós temos? E eu gosto de falar sempre que quanto tempo nós temos? Eu digo, não muito. Dica de um filmezinho. Se já assistiu esse filme, assista novamente, mas agora com essa nova proposta que eu vou dar aqui, né? Entenda o filme. O nome do filme é... esqueci o nome do filme agora. Puxa vida, né? Escola da Vida. Escola da Vida, lembrei, Escola da Vida. Esse filme é bem interessante porque ele passa uma mensagem sobre tempo, sobre resiliência, sobre vontade de viver, sobre metas, sobre planejamento e sobre negociação, além de cooperação, que é o objetivo do curso que você está fazendo, cooperativismo. Então assiste, Escola da Vida. O professor chega na sala e ele pergunta para os alunos, quanto tempo nós temos? E os alunos vão responder olhando para o quadro, porque em cima do quadro tinha um relógio, não é? E quando eles iam responder o tempo da aula, o professor pergunta novamente, quanto tempo nós temos? E eu quero dizer que a resposta a essa minha pergunta não está no relógio em cima do quadro. E eles ficaram assim meio que na dúvida, sem saber o que responder. E o professor pergunta novamente, quanto tempo nós temos? E responde, não muito. Os alunos ficaram meio sem entender, mas você assistindo o filme com certeza vai entender, porque a resposta foi não muito. Assista o filme, viva intensamente, saiba negociar e tenha sucesso. E lembre-se, é necessário ser bom, ajudar as pessoas e conquistar o seu futuro, porque ele está lá, só esperando por você. E aí, professora Regina, uma mensagem para os nossos alunos aí maravilhosos? Então, gente, o que eu tenho a dizer é que vocês realmente foquem no estudo de vocês, porque o futuro depende muito de vocês, depende muito de como vocês, né, estão lidando aí com o estudo. Então, quer ter sucesso na vida? Então, foque no estudo. Com certeza você chegará muito longe, né, professor Cléber? Legal, é verdade. E aí, Jacó, quer falar aí uma mensagem bem legal, só em Libras, para a gente escutar? Faz aí uma mensagem legal. Olha que legal. O que quer dizer isso aí, Jacó? Fala aí pra mim.
Boa sorte a todos. Olha aí, tá vendo? Comunicação é fundamental. Por isso que é importante a gente se aprimorar sempre e cada vez mais. Tô torcendo por você. Deus te abençoe. Ore por mim e que a gente consiga vencer nesse mundo tão conflitante. Um abraço. Fique com Deus. Tchau. Educação à distância, mudando realidades.